muito sério ali e não sabe exatamente o que fazer. Você sabia que pode ser a sua alimentação? Hoje a gente vai conversar sobre isso e a Natália Colombo, nutricionista funcional e mestre em ciências, que está gravidíssima de 7 meses, Tudo bom? que vai contar pra gente. Tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bom, obrigada. Eu olhei pra ela e já falei, menino, porque a barriga fica bem pontudinha, né? Pontudinha, é verdade. Muito gostoso, Nem né? fale, É uma seu delícia. primeiro ou segundo? Primeiro, é. Então, imagino a expectativa, Então, né? menina, ainda mais essa fase, né? Eu Muito imagino. bom. Agora, me fala da alimentação. Eu fiquei muito impressionada, né, com isso. A gente sempre fala aqui no Você Bonita que a alimentação acaba interferindo em tudo, inclusive na fertilidade, Sim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A fertilidade, né, como um todo, né, como todas as funções do nosso organismo, vai depender de um metabolismo que funcione adequadamente, de um organismo que está em equilíbrio, de uma adequada proporção de nutrientes, dos hormônios, né, que funcionem em equilíbrio. Então, assim, é muita coisa que precisa estar da maneira adequada, né? que a gente precisa prestar atenção quando a gente pensa nisso. Então, assim, desde a fertilidade, né, até quando a gente pensa na concepção. Então, a própria saúde do espermatozoide, a própria saúde do óvulo, para que você consiga ter uma concepção adequada, para que você consiga ter uma gestação tranquila e com menos riscos, os nutrientes, eles são fundamentais. Então, não né? é só a mulher, né, adequar essa dieta, né, toda rica em vitaminas, sim. proteínas. O homem também precisa se atentar. Sem dúvida, porque geralmente quando a gente pensa em gravidez, a gente pensa mais na mulher, né? Então, assim, a mulher tem que tomar o ácido fólico, mas o próprio ácido fólico, por exemplo, para o homem também é super importante, porque ele ajuda na saúde do espermatozoide. Então, assim, se a gente for pensar, essa alimentação é para o homem e para a mulher, né? E até porque hoje em dia a gente sabe que os casos de infertilidade, por exemplo, eles atingem de 10 a 15% de todos os casais. E grande parte está relacionado com problemas na mulher, mas grande parte também está relacionado com homens, né? Homens que começam a ter uma baixa motilidade desses espermatozoides ou uma baixa contagem de espermatozoides. E tudo isso a gente precisa avaliar vários fatores. E a alimentação, ela está, sim, envolvida nisso. E, Natália, você só me contando que aumentou muito o número de pacientes que vão lá procurar, né, toda essa forma de dieta por conta disso, pela falta, né, desses nutrientes. Sim, aumentou. Exatamente. Quando a gente pensa, né, na questão de fertilidade e de infertilidade, é óbvio que a gente precisa considerar vários fatores, Sim, né? Então, sempre, assim, né? Tem mulheres que têm casos de endometriose, que já dificulta um pouco mais, que tem alguma alteração, ou homens que têm alguns problemas. Então, assim, excluindo, né, essas complicações, a alimentação, ela pode, sim, ajudar. Então, ela tem várias coisas que a gente consegue fazer. E os casos de infertilidade, eles têm sim aumentado. E a gente sabe hoje em dia que existe um grande impacto ambiental, inclusive, nisso. Você estava me falando, me explica um pouco, a poluição tem a ver, acaba agredindo aí a nossa saúde de uma certa forma e chega também a causar infertilidade? Sim, exatamente. Na verdade, hoje a gente sabe que existem vários fatores que podem estar relacionados com isso. Então, a gente chama de carga tóxica total, né? Que a gente acumula no nosso organismo. E essa carga tóxica, ela pode ser proveniente de metais pesados, então acúmulo de chumbo no organismo, acúmulo de cádmio, que são substâncias que a gente entra em contato, né? E em geral a gente pode ter uma dificuldade maior para eliminar. Na poluição existe também uma série de, tanto metais pesados, mas uma série de substâncias que também acaba se depositando no nosso organismo e interfere na função de diversos órgãos, inclusive do sistema reprodutor. Um outro aspecto super importante que precisa ser considerado são os que a gente chama de xenoestrógenos, né? Que são substâncias ambientais, então, assim, agrotóxicos, pesticidas, coisas que estão presentes nos alimentos, o próprio bisfenol, que é aquela substância que a gente sabe que tem no plástico, né, naquela garrafinha de plástico, ou naqueles recipientes de plástico que a gente coloca no micro-ondas. Mas se for analisar, tudo está contaminado. O ar, a comida que você come hoje. E sim, esse na verdade é o ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que essa exposição tão grande é um fator importante para isso, né? E além disso, outro ponto que a gente tem que avaliar é que o nosso corpo, ele tem a capacidade de eliminar essas substâncias, né? Então, assim, a gente consegue em geral dar conta. Só que cada vez mais as pessoas, elas acabam tendo uma deficiência de nutriente aumentada e acabam tendo o organismo tão sobrecarregado porque a exposição a esse tipo de substância é tão grande que não dá conta de eliminar. Aí ela já está com a imunidade baixa, ainda se expõe, né, esse meio ambiente que está tão poluído e tão intoxicado.
errado, aí não tem como se defender, né? Falta uma quantidade adequada de nutrientes para você, inclusive, eliminar. E aí a gente entra também num outro ponto super importante quando a gente pensa em fertilidade, né? Na nutrição, a gente trabalha muito com as dietas de detoxificação, né? E até colocando um parênteses, né? Porque quando a gente fala de detox, todo mundo pensa em suco verde, pensa em emagrecimento. Na hora. E a dieta de detoxificação, ela é super importante porque, na verdade, são alguns alimentos que a gente introduz, não é só o suco verde, mas a gente introduz alguns alimentos que vão fazer com que o organismo funcione de maneira adequada e que você estimula seu fígado, seu intestino a eliminar essas toxinas. Então, maravilha. Geralmente, quando a gente faz uma dieta bem balanceada, estimulando essa eliminação de toxinas, você consegue ter aí uma melhor função de todos os sistemas, inclusive do sistema reprodutor, consegue equilibrar toda essa questão hormonal, porque você também elimina esses xenoestrógenos, né? E além disso, você também aumenta a fertilidade, você aumenta a capacidade do sistema reprodutor. Essa dieta é milagrosa, é muito boa. Então, o que é legal? Eu acho que o que é bacana é a pessoa fazer um planejamento. Antes de engravidar, já começar a fazer esse tratamento. Sim, ou eu tô errada? Na verdade, o ideal, né? Se a gente fosse pensar em ideal, é assim, pensou em engravidar, né? Seria muito bacana se você conseguisse sim ajustar a sua alimentação e ajustar todo o teu metabolismo. Até porque fora até da questão de fertilidade, a gente sabe que a nutrição, essa adequação de nutrientes, ela tem uma carga muito importante para o próprio desenvolvimento do feto, para a própria prevenção de doenças na vida desse bebê, né? Quando ele for mais velho, que a gente chama, né, de modulação epigenética. Então você consegue fazer uma modulação dos genes do bebê. Então, quanto antes você conseguir fazer isso, melhor. E nos casos, né, onde a pessoa já está apresentando uma dificuldade maior para engravidar, né? Então é muito bacana a gente entrar com uma série de alimentos, com uma dieta específica, avaliar o que em cada caso pode estar sobrecarregando mais esse organismo e dificultando, né, essa fertilidade. Olha, eu sei que cada caso é um caso, a gente recebe muitos especialistas aqui, eles acabam falando, olha, não dá para eu especificar uma dieta porque cada um, né, eu vou adequar de uma forma. Sim. Mas tem como a gente apresentar de um jeito generalizado essa dieta, como que é feito o processo, para mostrar para quem está em casa? Sim, tem. Até eu trouxe aqui, na verdade, alguns alimentos, né? Até para potencializar, na verdade, trouxe os alimentos para mostrar, mas vou falar até das vitaminas e dos nutrientes que são mais responsáveis por isso. Antes até de falar da dieta, só queria também pontuar mais uma coisa. Um outro fator que interfere bastante na questão de fertilidade é o sobrepeso e principalmente a obesidade. Né? A gordura interfere? Sim, então o acúmulo de gordura até no organismo, né? Ele também vai interferir nisso. Por quê? Porque quanto mais gordura corporal você tem, maior é a inflamação do seu organismo, né? Porque quanto mais gordura, mais você aumenta a produção de algumas substâncias que aumentam a inflamação total. Então, isso também vai dificultar toda essa questão de fertilidade. Outro aspecto também muito importante são os picos de insulina que a gente dá durante o dia, né? Ou seja, aquela pessoa que come muito carboidrato simples, come muito açúcar, come muito doce, você acaba liberando muita insulina, né? Para você usar esse açúcar e colocar esse açúcar dentro da célula. E esses picos de insulina que a gente dá durante o dia também dificulta aí essa ação do óvulo, a fixação do óvulo, né? Então também é uma outra coisa importante. Então quando a gente está pensando nessa questão de fertilidade, a gente precisa pensar numa dieta hipoglicêmica, ou seja, uma dieta que não dê tanto pico de insulina assim, né? Então tá tudo errado, que tem mães que falam, olha, eu tenho uma fome muito forte, eu acabo comendo tudo que tem pela frente e na verdade quando engravida você tem que se atentar a todos esses fatores, porque senão... Sim, quando engravida, né? Tipo, quando até engravida no processo e antes também, que no acaba, processo, causando a e infertilidade. Principalmente para essa questão de fertilidade. Então, isso já se sabe, que os picos de insulina, eles estão muito relacionados com uma dificuldade maior na concepção. Tá, então assim, esse tipo de alimentação tem que ser a vida inteira, na realidade, o ideal, né? Não só antes de engravidar, de pensar, ser bem regrada. Sim, eu sempre falo muito isso, né? Porque assim, uma alimentação equilibrada, ela realmente, ela vai prevenir doenças, ela vai melhorar todo o funcionamento do nosso organismo, ela vai ajudar realmente em tudo. Então, eu sempre falo para as pessoas, não é nenhuma questão de você não comer uma coisa ou outra, né, errada, mas se você tem uma regra equilibrada... comendo aquela coisa errada. Exatamente. E eu estava falando da questão de quando a mulher já engravida, não relaxa depois que você engravida, porque tem o desenvolvimento do seu bebê que pode se comprometer, então tem que se alimentar. Sim. Tem uma perguntinha que eu vou deixar no ar aqui, coloca de um telespectador, vamos ver, coloca aí pra gente. É do Twitter, é a Sheila Silva. Um beijo, obrigada pela pergunta. Homens e mulheres vegetarianos precisam rever as regras alimentares durante o período de gravidez? Daqui a pouquinho a gente
gente volta. Tá linda, viu, Graúdo? Deixa eu voltar aqui para falar com a Natália. A gente está falando sobre fertilidade, toda a alimentação. E eu deixei uma perguntinha no ar, eu gosto de repetir para recapitular. Vamos lá. Foi a Sheila Silva. Homens e mulheres vegetarianos precisam rever as regras alimentares durante o período de gravidez? E aí? As mulheres, sim. Na verdade, rever não é que precisa deixar de ser vegetariana durante a gravidez. Mas o que a gente sabe, né? Durante a gestação, você vai ter aí uma necessidade aumentada de ferro, você vai ter uma necessidade aumentada de vitamina B12, né? E se você é vegetariana e não tem uma alimentação bem equilibrada, você precisa, sim, rever isso. Uma coisa que a gente vê muito é que, em geral, as pessoas, elas deixam de comer carne, né? Então, se tornam vegetarianas, só que nem sempre elas têm uma alimentação equilibrada, porque como para de comer carne, acaba muitas vezes comendo muita soja, acaba muitas vezes comendo muito carboidrato, então você acaba tendo, né? Acaba desequilibrando. Então, nesse ponto, precisa, sim, rever, porque a demanda aumenta de vários nutrientes. Tem que ver o tipo de vegetariana que é a pessoa, né? Sim, exatamente, mas independente do tipo, se não consome nada de nenhum derivado animal, precisa simplesmente rever essa questão, principalmente a questão do ferro, a questão de proteína e a questão da vitamina B12, porque aumenta bastante a demanda durante a gestação. Como que você faz? Você já deve ter recebido pacientes que são vegetarianas. Como que você faz para repor? Ela que fala, olha, eu não gosto de comer nenhum tipo de carne. Como é que você faz? Então, existem, na verdade, várias fontes, né? Então, assim, tem várias receitas que a gente consegue trabalhar, onde a gente consegue trabalhar principalmente com as leguminosas. Né? Então, você consegue trabalhar com feijão, você consegue trabalhar com grão de bico, lentilha, alguns tipos de proteína. Em alguns casos, a gente precisa até suplementar, né? Então, assim, por exemplo, para um vegetariano, geralmente, durante a gestação, a gente tem que suplementar ferro, tem que suplementar vitamina B12, né? Mas, assim, nesse caso, é sempre bacana, realmente, procurar um nutricionista para você fazer essa adequação de minerais, se for o caso, e de vitamina, junto com a dieta. Que, de repente, é a mesma dúvida que eu tenho, de repente, o pessoal de casa tem, por isso que eu perguntei. Então, tem como adequar isso com suplementação e todas essas leguminosas? A gente sempre tenta com alimentação, né? Existem várias maneiras, até porque a gente está muito acostumado com as fontes mais básicas, né? Mas existem várias fontes que a gente consegue implementar. Carro anda sem gasolina? Sem álcool? Não, então a gente precisa comer, né, o que é certo, senão para, uma hora o corpinho não aguenta. Exatamente. Então me fala um pouquinho do que você trouxe aqui. Tá, bom. Eu trouxe aqui a canela, tá? Tipo, que na verdade já existem vários estudos falando da canela na questão de fertilidade. Então, alguns estudos, eles mostram que a canela, ela tem um potencial antioxidante super alto, tá? Só um parênteses, a canela é muito legal para a questão de fertilidade, mas durante a gestação não. Tá? Durante a gestação ela tem que ser consumida com bastante moderação, porque em excesso ela pode ser abortiva. Tá, Nossa, então, isso quando a quantidade é muito grande, né? O que é muito grande? Por exemplo, se você colocar um pouquinho de canela igual a gente coloca na comida, não. Ou comer alguma coisinha que tem canela, não. Mas você fazer, por exemplo, um chá de canela um pouco mais concentrado, aí a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque ela pode sim, dependendo da quantidade, ter propriedades abortivas. Mas antes disso, ela é muito bacana, por quê? Porque ela vai regular os picos glicêmicos, né? Então ela não deixa dar tanto pico de insulina assim. E já tem alguns estudos mostrando que como ela tem um potencial antioxidante muito alto, ela consegue proteger o óvulo dos radicais livres, e também tem alguns estudos mostrando já o efeito positivo da canela para homens, porque ela consegue inclusive prevenir essa ação dos radicais livres que vai prejudicar aí a ação dos espermatozoides. Nossa, inclusive, uma coisa super interessante até quando a gente fala de infertilidade masculina é essa questão de radicais livres. Com as mulheres também, isso é super importante, porque ele pode sim interferir na função no desenvolvimento desse óvulo e também na fixação, mas para o homem é bastante importante, porque quando você trabalha com uma dieta bastante antioxidante, com bastante alimento antioxidante, e você diminui esse estresse oxidativo, né, que é o aumento de radicais livres, você consegue melhorar aí a contagem de espermatozoide e melhorar a motilidade. Olha, que né? Então, assim, isso é uma coisa super interessante. Nossa, é uma baita dica, eu não sabia. Eu sabia que a canela tinha muitos benefícios, mas não dessa forma. Muito bom, gente. Muito legal. Depois que você engravidar, claro, tomem cuidado do jeito que ela falou, porque, nossa, imagina se acontece algo assim, né? Não, é muito, né? É óbvio que assim, né? Também não dá pra também qualquer coisa uma pessoa teve, não pode culpar a canela. Não adianta. Mas assim, isso em quantidades maiores do que 3, 4 gramas, uma quantidade muito grande de canela. Mas assim, né? Por precaução, é bom cuidar. A gente pede para evitar o excesso do consumo de canela.
Aqui eu trouxe o espinafre, tá? E também trouxe o brócolis, para falar duas coisas, na verdade, sobre eles. Então, primeira coisa, porque eles são fontes importantes de ácido fólico, né? Então, assim, não adianta a gente pensar só na suplementação de ácido fólico. A gente precisa pensar que a gente consegue incluir isso na alimentação dos homens e das mulheres antes. Por quê? Porque o ácido fólico vai melhorar a qualidade tanto do óvulo como do espermatozoide, tá? Então, se você melhora a qualidade, você melhora a fixação, você melhora a chance de você conseguir ter a concepção, tá? Um outro ponto importante também, que daí eu trouxe a questão das folhas verdes, que foi para falar daquela questão da detoxificação, né? Que ela ficou, na verdade, muito representada pelos vegetais verdes escuros, então eu trouxe para falar um pouco disso. Mas quando a gente fala de detoxificação, o que a gente precisa pensar? Quando você estimula essa eliminação, você precisa evitar a exposição. Então, assim, durante essa fase, né, onde você está querendo potencializar toda a fertilidade, é importante que você evite o contato com todo tipo de aditivo alimentar, alimentos industrializados. Nossa, é o que mais tem no mercado hoje. Exatamente. E tudo isso acaba sobrecarregando o nosso organismo, né? E uma outra coisa importante também é que quanto mais acúmulo de gordura a pessoa tem, mais ela é uma pessoa que tende a estocar toxinas do ambiente. Tá? Então, isso também é interessante. Por isso que uma pessoa que tem um sobrepeso maior é uma pessoa que tende a ser mais intoxicada. E é uma pessoa que vai ter uma dificuldade maior, né? Até porque a gente falou tanto por esse motivo também. Então, incluir as folhas verdes, incluir alimentos antioxidantes na dieta. Mas é engraçado, tem pessoas que não comem de jeito nenhum. Você já deve também ter conhecido muitas pessoas assim. O que você faz nessas situações? Nesse caso, eu nunca abro mão da questão de... Fala, não, vai ter que comer. Vai ter que comer. Na verdade, não é assim, né? A gente precisa também, obviamente, que adequar para cada caso. Mas o que acontece? Se você não consegue comer um brócolis refogado, tenta colocar ele num suco, tenta bater ele numa sopa, tenta misturar ele com algum alimento que fique mais palatável. Inventa uma receita que esconda, né? Camufle o sabor. O importante é você colocar ele na alimentação, né? Até porque a gente sabe que quando você tem um consumo de 2 a 3 porções ao dia de brócolis, espinafre, couve, você consegue potencializar as reservas de cálcio e magnésio no organismo, você consegue potencializar essa ação do fígado, você consegue ter um efeito muito bom. Não adianta é importante. Não tem como. E uma outra coisa também, né, que a gente fala, a pessoa às vezes fala assim, eu não gosto, então eu não vou comer. Mas é difícil falar que você não gosta de um alimento que você provou uma vez e nunca mais. E fez de um jeito inapropriado de repente, né? Não fez de repente um temperinho gostoso, tem tantas ervas boas, dá pra deixar bem gostoso, sem dúvida, né? dá sim. Então é simplesmente uma questão de você achar a maneira que você quer comer e continuar provando, né? Então a gente fala que a pessoa só pode falar que ela não gosta se ela provou de 5 a 7 vezes e na 7ª vez ela ainda achou que ela não gostou. E para analisar, olha a quantidade de benefícios que a gente está falando aqui. Falando em benefícios, não para de chegar pergunta. Parabéns. Deixa eu ver mais uma pergunta de um telespectador. Solta pra gente. É do Instagram? Coloca aí, vamos ver. É a Thay Boaventura. Vamos lá. Quais são os alimentos chaves para quem não pode consumir glúten, leite e derivados? Tem uma dieta muito restrita por causa disso. Nossa, tem muita telespectadora que assiste Você Bonita que tem restrição. Sim. Na verdade, o que acontece é assim, quando você não pode consumir o glúten, né? Você não deixa de ter, na verdade, nada. Então, assim, você não consome o glúten, então você não vai consumir aí farinha de trigo, você não vai consumir centeio, cevada, mas existe uma série de farinhas que você consegue consumir, que você consegue substituir hoje isso. Mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca. E o glúten, na verdade, ele não vai fazer falta, né? Então, assim, se é no caso de uma restrição, ele não vai fazer falta. Agora, uma pessoa que para de consumir por conta, daí é importante ela diminuir, ela procurar algumas outras alternativas. A única coisa que ela perde é porque a maior parte dos alimentos que tem fibras, né, os integrais, eles acabam tendo glúten. Então, ela só precisa manter o aporte adequado de fibras. E no caso de leite e derivados, os vegetais verdes escuros, principalmente, eles acabam tendo uma proporção interessante de cálcio e magnésio, assim como outros alimentos. Ai, ótimo, ótimo. Vamos continuar falando dos alimentos, aí passar para as frutas, que são deliciosas. Isso. Aqui eu trouxe o abacate, só para mostrar que, assim, quando a gente pensa também em fertilidade, é importante a gente evitar o consumo excessivo, principalmente de gorduras trans, tá? E de gordura saturada em excesso. Então, aqui eu trouxe o abacate para mostrar
mostrar que o consumo de gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, que são gorduras boas e saudáveis para o nosso organismo, são muito importantes para todo o equilíbrio hormonal. Então, quando você tem um consumo adequado de gorduras, você consegue ter um equilíbrio hormonal importante, tá? Aqui eu também trouxe a linhaça para falar também da quantidade de gorduras e também do ômega 3, né? Que também vai ser fundamental para todo esse equilíbrio, tá? Trouxe o germe de trigo para falar das vitaminas do complexo B. Então, as vitaminas do complexo B, elas são fundamentais para todo o funcionamento do nosso metabolismo. Elas também têm um impacto bastante importante na questão da fertilidade, porque elas têm um impacto importante na melhora da saúde do óvulo como um todo. Que legal, bacana. E o feijão? O feijão eu trouxe porque o feijão é uma fonte importante de proteína, tá? Trouxe o feijão preto, mas poderia ser o feijão convencional, o feijão azul, que qualquer tipo de feijão. Então, ele tem aí bastante proteína. Ele tem zinco, então o zinco ele é bastante interessante também, porque o zinco consegue modular a produção de testosterona, né? Então, por ele ter toda uma ação em modulação de enzimas. Aqui eu trouxe as castanhas, tá? As oleaginosas em geral, para falar um pouco do selênio, tá? O selênio é um mineral super importante porque ele vai ter aí uma ação antioxidante fundamental para quê? Para prevenir aqueles danos que a gente falou dos radicais livres. Entendi. Então, assim, já existe uma série de estudos mostrando que o selênio, ele pode melhorar muito o status hormonal, ele pode melhorar muito a saúde de óvulo, espermatozoide, ele está muito relacionado com fertilidade. Então, aqui eu trouxe algumas, trouxe avelã, trouxe nozes, mas a castanha do Pará, por exemplo, ela é bem interessante. Então, comer de 1 a 2 castanhas do Pará para essa finalidade também acaba sendo muito importante. 1 ou 2 por dia, né? Isso. E nozes também, 1 ou 2 por dia? Nozes, sim, nozes pode ser até um pouquinho mais. Isso, tá. Mas com 1 ou 2 castanhas do Pará por dia, você consegue já atingir a quantidade de selênio. Mas você vê que é rapidinho, não tem como esquecer. Não, né? Coloca num saquinho dentro da bolsa, não tem como esquecer. São coisas bem simples. Uma outra coisa também que eu sempre falo aqui, tipo, quando eu falo de antioxidante, é a questão de você manter o status de antioxidante pelo menos a cada 3 horas na dieta. Então, café da manhã tem que ter uma fonte de antioxidante, lanche da manhã tem que ter uma fonte de antioxidante. Isso quando a gente pensa em várias doenças causadas por radicais livres, mas quando a gente também está pensando nessa questão de fertilidade, já que a gente sabe que o excesso de radical livre vai ter um impacto tão complicado, né, nessa parte reprodutora. Tem que ter uma consciência aí, né, do que você vai comer, o que pode, o que não pode. E aqui vocês viram, tem mais frutas. Aqui ela trouxe o morango, tem aveia, que muito se tem falado aqui, né? Não vou ser bonita. Olha, por mim, você sabe da história toda sempre, né? Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, e não só para quem quer engravidar, é para a vida toda que eu falei para vocês, de ter aquele cuidado, né? Tudo com muito equilíbrio. Você sabe exatamente o que precisa comer, mistura um pouquinho de salada com legumes, com frutas. A gente já sabe toda essa história. Mas agora, que prejudicava a fertilidade, isso realmente não tinha noção e eu aprendi com vocês. Uma coisa que é muito bacana, né, e quando eu falo de alimentação eu sempre falo muito nisso, é porque hoje em dia a nutrição ela tá muito avançada, né, é a ciência onde a gente tem mais estudos, é a que é mais pesquisada. Então hoje a gente sabe que ela tem um impacto importantíssimo em todos os aspectos. Então assim, ou ajudando, ou prevenindo, ou melhorando uma doença, uma complicação. Então, e além disso, a alimentação, ela precisa ser uma coisa individualizada, né? Então assim, embora a gente sabe que tem alimentos que ajudem para cada coisa, né? Eu sempre falo muito isso porque as pessoas têm muita mania de fazer coisa da moda, ou negócio para isso, negócio para aquilo. Mas você tem que ver como o seu organismo funciona para adequar, porque é muito individual, né? Tipo cada um responde de um jeito. Certo. Olha, muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, foi ótimo o nosso papo. Vou passar o contato da Natália Colombo para vocês, é www.ncnutri.com.br e o telefone é 11 3476 7254. E tem Instagram, Facebook? Tem Instagram. Gente, então, o Instagram é DRA, de doutora Natália Colombo, Natália sem H. Maravilha. Tá? Ai, obrigada. Olha, que venha com muita saúde. Já tem nome? Amém. Já, João Paulo. João Paulo, um beijo. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.